Clube do Remo 4, CRB 2. É o jogo da remontada azulina? Bom, vamos falar sobre essa partida, a estreia do técnico Guto Ferreira, num jogo em que o Remo deu um susto no início, é verdade, mas depois tomou conta da partida e aí não teve pra ninguém. O Remo conseguiu uma vitória incontestável. Vamos falar sobre isso agora aqui no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é muito importante para a gente continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e eu conto demais com teu apoio, beleza? Bem, vamos lá então falar a respeito disso, né, a respeito dessa partida, mas antes, vamos colocar os melhores momentos da partida. E o Clube do Remo deu essa resposta aí à sua torcida ao derrotar o CRB por 4-2 no Mangueirão. A vitória foi construída de virada, né? E marcou, como eu falei ainda há pouco, a estreia do técnico Guto Ferreira à frente aí do comando técnico azulino. O jogo começou com tensão, né? Para os mais de 14 mil torcedores presentes. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Matheus Ribeiro abriu o placar para o CRB, silenciando momentaneamente o Mangueirão. Mas a resposta azulina não demorou e aos 27, em cobrança de falta, Diego Hernandes deixou tudo igual. Poucos minutos depois, o zagueiro Fábio Alemão do CRB marcou contra e virou o placar para o Remo ainda na primeira etapa. Já no segundo tempo, o time do técnico Guto Ferreira voltou ainda mais intenso. Após cruzamento de Caio Vinícius, Nicolas Ferreira ampliou a vantagem para 3-1 e a festa ficou completa quando Caio Vinícius, aos 29 minutos, ele que deu o passe para o terceiro gol, fez o quarto gol em jogada rápida de contra-ataque. O CRB ainda descontou nos acréscimos com Breno Herculano, mas não adiantou muita coisa. Além dos 3 pontos, a noite foi de emoção especial para a torcida azulina, né? O lateral Jorge voltou a jogar depois de quase um ano afastado, recebendo os aplausos de todo mundo no estádio. Inclusive, bora separar o trecho em que o Jorge desabafou e falou dessa emoção. 94 minutos, diante de uma euforia totalmente diferente, um ritmo totalmente diferente de jogo. E não foi em vão os treinamentos que eu participei aqui desde o dia que eu cheguei no Remo. Desde o dia que eu me preparei quando cheguei aqui, eu sabia que não seria fácil. Eram 2 períodos todos os dias para poder chegar hoje, no momento certo, Deus abençoar com uma grande partida. E, acima de tudo, uma grande vitória que é o mais importante para o Remo se reerguer nesse campeonato, porque no futebol já vi coisas mais impossíveis que essas e darem certo. E a gente vai continuar lutando para poder sonhar e acreditar que Deus pode honrar a gente até o último momento do campeonato. E o técnico Guto Ferreira, na sua coletiva de imprensa, destacou que o mérito da vitória é total dos jogadores azulinos. Vamos acompanhar. Só dizer que eu não fiz nada. Vou enfatizar, eu não fiz nada, minha comissão fez praticamente nada, pouquíssimo. O mérito é todo deles, dos jogadores. O que a gente fez foi conversar com eles e mostrar para eles toda a força que eles têm. Talvez o posicionamento da equipe e quando você está vencendo, né? Quando você está vencendo, e nós conseguimos isso, de forma virada rápida, embora o segundo gol foi num contra-ataque, né? Porque o adversário acreditou muito que podia vir no volume de jogo contra a gente. A gente conseguiu estruturar, o importante é a gente não tomar gol. Nós acabamos tomando um gol. Conseguimos o gol de empate. Eles saltaram de novo, porque eles jogam um jogo impositivo, né? E aí o que era possível a gente trabalhar para essa partida era tentar fortalecer a defesa e jogar em transição. O que apareceu de transição, característica dos jogadores, o que já tinha dentro da equipe e o posicionamento de recuperação e, lógico, posicionamento para ajustar os passes e chegar. Aí, quando saiu um gol, a confiança vem, acabou saindo o segundo, saiu o terceiro. Por quê? Porque a equipe
foi ajustada com jogadores com essa característica, né? E eles conseguiram desenvolver o que eles têm de melhor. Ou uma das coisas que eles têm muito boa. Eu acho que eu prefiro essa segunda, né? Por isso que aconteceu tudo isso. Boa noite, Ronaldo Santos, canal RS Live Esportes e também pela Rádio Globo CBN. A gente conversou aqui com alguns atletas na zona mista e todos falaram a respeito dessa assimilação que teve ao seu trabalho, mesmo num período tão curto que teve de atividade que você teve agora, né, nessa semana antes do jogo contra o CRB. E eu queria puxar uma declaração sua que você fez na sua apresentação sobre as intervenções que você detectou, né, que eram necessárias se fazer no Remo, olhando a partida passada contra o Volta Redonda. Essas intervenções para o que aconteceu, e claro, o que for possível falar, que eu sei que tem coisas que não se pode falar, mas aquilo tudo que você pensou para esse jogo agora contra o CRB foi conseguido colocado em prática, teve êxito, e é claro que é um trabalho constante, né? Essa evolução, você consegue dizer para a gente que esses atletas estão rendendo de uma maneira positiva com relação aos seus trabalhos e pode potencializar ainda mais esses resultados pela frente? Obrigado. Eu podia ser um cara esperto, né? E puxar a brasa para minha sardinha, né? Fiz isso, fiz aquilo. A gente resgatou os caras só. Tudo que foi feito é porque eles estavam sedentos desse momento, eles entenderam o quanto precisava focar e sabem o peso da camisa que eles vestem, não estavam confortáveis com a situação e eles almejam muito conquistar grandes coisas aqui. Mas para isso precisa ter atitude, e a gente tem martelado na cabeça deles, não eu, já vinha sendo feito pela direção, né? Tenho certeza, pelas outras comissões, e eu voltei a martelar qual é o caminho. Não existe outro caminho, é trabalhar e acreditar. E todo mundo se entregar, como vocês falaram, de forma coletiva. Não dá, tem que ter humildade de marcar e tem que ter alegria de atacar. Eu acho que pode não ter sido um jogo taticamente não, tecnicamente brilhante, mas taticamente foi, e em termos de entrega foi fantástico. Por isso que conquistou o resultado. E com essa vitória, o Clube do Remo chega a 42 pontos, está na 7ª posição da Série B, encurtando agora a distância para o G4. Então, começou a encostar novamente no G4. A questão toda é que tem que aproveitar o momento. O Remo perdeu muito tempo com o Antônio Oliveira, mas não foi pouco não, viu? Foi muito tempo. Muito tempo. Só que agora faltam 9 jogos, e são 9 decisões, 9 finais, e que o técnico Guto Ferreira está aí à frente, mostrou ter condições e mostrou ter competência, claro, para poder, enfim, botar novamente o Remo no caminho aí desse acesso. E é possível, é possível. Na Série B tá tudo muito espremido, tá tudo muito apertado, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Então é fazer essa sequência de vitórias para poder chegar com tudo e entrar no G4 e não sair mais de lá. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. Você gostou da estreia do técnico Guto Ferreira? Coloca aqui embaixo nos comentários e dê a sua opinião a respeito do rendimento do time. E por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo cada vez mais. Valeu, tamo junto e até a próxima!